Ai, rapaz, tô acordando agora. Eu fico pensando, será que vai ter algum dia em que eu vou acordar sem ter ninguém pra estar lá? Pui. Ah não, velho, olha só. Eu tava aqui, quietinho no meu canto. Daí chegou um negócio lá do tipo, o Will Smith dá um tapa na cara do Chris Rock. Aí eu pensei, Will Smith, Chris Rock. Antes de ver o vídeo, eu já falei assim, armação. O Chris Rock estava apresentando um Oscar lá. Aí eu já, como eu sou um cara que não sou alienado, eu sou antropólogo, tá? Eu estudo povos, antigos e atuais, desde a formação e estruturação das sociedades até a sua eventual destruição. E é baseado no meu estudo, que eu faço há mais de 22 anos, no qual eu aprendi 12 idiomas no planeta, dentre eles 3 línguas mortas, que são o hebraico arcaico pré-exílico, o egípcio copta e o acádio babilônico. Dentro dessa área de conhecimento, e deixo claro, com esse vídeo não estou tentando convencer você, humano, porque eu sei que são uma raça manipulável, controlável, e vocês são reféns de uma série de algoritmos e códigos secretos que são colocados em matérias, em notícias, em qualquer outra coisa, para fazer lavagem cerebral em vocês. Tudo aquilo que alguma coisa deseja que você acredite fielmente é trabalhado para penetrar no seu subconsciente e você acreditar como se você fosse realmente um zumbi. Ah, é verdade, é verdade. Voltemos ao assunto em questão. Will Smith, aquele cara polêmico, tá. Ele é casado com uma mulher lá que andou traindo ele aí um tempo atrás, ele assumiu o galho, voltou com ela, tá, tudo bem. A mulher dele tem uma doença. Todo mundo lá sabia que ela tinha uma doença. Chris Rock é um visionário, né? Uma pessoa que tem um quociente de inteligência muito acima da média da maioria das pessoas humanas. Eu também convivo com isso. É difícil você ser um pouco diferente das pessoas e enxergar coisas que as outras pessoas não estão preparadas nesse tempo e nesse espaço para ver e para entender. Beleza. Aí eu tô vendo lá Chris Rock apresentando o Oscar. Anteriormente, em 2005, ele apresentou o Oscar e naquela ocasião fez um trabalho muito legal. Então, eu penso o seguinte, a audiência do Oscar beirando a falência total. O evento praticamente jogado para escanteio perdeu a sua importância, tendo em vista que nós tínhamos no Oscar filmes que eram filmes temáticos, emblemáticos, sabe? Mas com a futilidade atual da população mundial, os filmes indicados têm sido filmes sem conteúdo, sem cultura, sem uma história, sem nada. Filmes antigos como, por exemplo, A Cor Púrpura e o Vento Levou, Titanic, O Poderoso Chefão. Tem muitos outros filmes, é tanto filme bacana, cara. O Resgate do Soldado Ryan, A Lista de Schindler. É muita opção de filmes que são com um nível cultural muito grande. Mas hoje nós convivemos com a futilidade cerebral humana. Tudo que é cultural, as pessoas já não têm mais condição de conceber. Então, fica mais fácil injetarem cocô nas pessoas e a pessoa receber aquilo de bom grado. Assim é a música. Vê a música brasileira para vocês verem. O ícone hoje da música brasileira é Anitta. Ai. Eu vi um post no Facebook onde ela estava cantando, né? Era uma charge, com um short atochado na bunda, bem lá no meio mesmo. Esses shorts estão tão apertados que deve ficar um marrom ali na parte onde sai o cocô. Aí eu vi lá a charge, era ela cantando. Aí tinha um microfone, aí tinha um fio do microfone, aí no fio do microfone ele terminava numa boca de lobo, num esgoto. Porque realmente é isso que as pessoas estão querendo receber. É uma cultura cocô, né? Bem cocôzão mesmo. E sem nada, sem nenhum sentido, nada, realmente nada mesmo. Eu não vou achar isso aqui agora, não. E o povo tá falando do caso lá do... Tá em tudo que é site. Vejamos o meu ponto de vista de um policial especialista em análise criminal, um antropólogo, né? Uma pessoa que estuda técnicas de investigação e até grampo telefônico eu sei fazer. Vejamos, quando ocorreu a cena, analisando
o tom e timbre vocal do Chris Rock momentos antes do fato. Eu observei que houve uma mudança muito dogmática. O que acontece? Alguns de vocês possuem percepção sensorial. Não se preocupe, é 0,1% de todos vocês. Não ache que você possui. A verdade é que quase ninguém possui. O que acontece? Quando alguém está mentindo, você consegue observar certos elementos. Movimento dos olhos, uma sudorese fria, movimentos aleatórios com as mãos, movimentos aleatórios com a cabeça e uma mudança de timbre vocal. Beleza. Isso posto, eu peguei o vídeo para eu ver, não a hora do tapa, porque a população emotiva mundial só quer ver a parte do tapa. Um tapa! Não, é necessário observar os elementos anteriores. Primeiro elemento, o Chris sabia da doença. Segundo elemento, o Will e a mulher estavam sentados num local estratégico pertinho do palco. Sendo que o Will não chegou cedo no evento. Eu acompanhei até esse momento da chegada. Havia uma coisa reservada para o Will. Lembra de um episódio do Chris em que eles ganham um jantar especial do funcionário do mês? Vocês sabiam que o Chris ele é fanático com esse seriado que ele mesmo fez, junto com a Lee Leroy, que é o Todo Mundo Odeia o Chris? Pois é, vejamos. Aquele momento do funcionário do mês é o único momento de gala em toda a série Todo Mundo Odeia o Chris. Daí, tinha um negro que era gerente de um restaurante francês. Eles chegam e não havia mesa. Beleza, isso posto, acabam entrando, né? E o Chris e a Tasha ficam numa mesa pertinho de onde o gerente passa toda hora. E o Chris lá bem tiradão, né? Pegando fósforos, jogando água. Ele estava querendo imitar uma figura que foi criada no desenho Chris, que é o Slaver Slave, que foi baseado em um outro rapper americano, precursor dos Bad Boys. Beleza. Quando o Will Smith chegou, havia uma coisa reservada para ele pertinho ali do Chris, poucos metros de distância. Que coisa horrorosa. Vai vendo. Lembram de um outro episódio da série Todo Mundo Odeia o Chris, em que os alunos são premiados, né, pelos seus feitos. E o Chris recebe o Oscar pela melhor surra recebida. Que coisa boa. O Chris é um cara bem esperto. O Chris Rock, em que pese tenha ganhado alguns Emmy e alguns Grammy, e seja considerado durante um bom tempo um dos 5 melhores comediantes do planeta, ele chega num ponto em que a grana tá acabando. Já viu, né? E olha, eu com total certeza não estou aqui fazendo teoria da conspiração. Teve um bobo falando isso no meu Facebook. Olha, eu não sou um humano igual a vocês, não. Tudo que vocês acreditam, pensam e sentem, eu não sinto, não acredito e não penso. Eu não tenho essa necessidade que vocês têm da emoção. Um dos motivos de eu ter sido aposentado da Polícia Militar com o cargo de especialista em um monte de assuntos, como meio ambiente, análise criminal, investigação, grampos telefônicos, trânsito, gestão ambiental, defesa pessoal, antropologia e idiomas, mesmo assim me aposentaram. Ao descobrir que eu não processo os sentimentos igual as pessoas. O meu cérebro não entende o que é amor, saudade, carinho, medo, receio, solidão. Eu não sei o que é isso. Eu nasci com essa genética, esse genoma. O meu RNA e o meu DNA são, para a atual humanidade, uma espécie de aberração. O meu sangue não pode ser doado para ninguém e eu não posso receber sangue de ninguém, senão coagula. Meus órgãos também não funcionariam em outra pessoa. E órgãos de outra pessoa não funcionariam na minha. Não se preocupe, existem outras pessoas, poucas e raras, que são estudadas por alguns cientistas, médicos, ou pela KGB ou pela NASA. No meu caso não funcionou. Não quero e não desejo ajudar esta humanidade, nesse tempo e nesse espaço. Quando, nesse século, a humanidade quase se destruir por seus dogmas políticos, religiosos e econômicos, quando a corrupção dos povos, quando o instinto da traição e o instinto animalesco humano
atingirem níveis alarmantes, ao passo de quase destruir a humanidade, notadamente na década de 2050 até 2060, quando o cataclisma humano atingir o marco zero do relógio do apocalipse, a humanidade praticamente se destruirá. O que restar da humanidade, eu e alguns outros estaremos aqui para projetar os sapiens, que são a próxima humanidade. Infelizmente, a humanidade estacionou no tempo e não consegue mais se desenvolver no projeto de criação evolutiva que foi feito através do Homo sapiens. O resultado do Homo sapiens estacionou no tempo. Muitos de vocês vão achar que é uma teoria de conspiração, mas vocês não estão preparados para certos assuntos que não podem conceber. Foi um dos motivos de eu ter saído da maçonaria, né? Quando me convidaram, já sabiam que eu era ateu, que eu não acredito em nenhum tipo de Deus do universo inteiro. Nada. Nenhum, sem exceção alguma. Mas eles queriam o meu conhecimento e uma habilidade que eu tenho para ver, ouvir e saber coisas. Alguns de vocês que me conhecem sabem disso. O meu Facebook, o meu YouTube é repleto de coisas que irão acontecer e realmente acontecem. Outros eventos que, quando acontecem, eu posso ver as suas causas, motivos, razões. Voltemos ao que interessa. No caso do Will Smith. O Chris Rock recebeu o Oscar de melhor surra recebida no Oscar e o Will Smith participou de uma armação. Olha, nesse ambiente artístico, os artistas são tais quais palhaços maquiados que podem estar chorando por dentro, mas por fora da maquiagem eles têm que fazer o público sorrir. Momentos antes do tapa, o timbre vocal do Chris mudou e ele apresentava microsudoreses nos pontos cerebrais onde o processo de criação trabalha mais, quando se está criando alguma coisa. Ele teve que criar essa história para poder chegar nesse ponto do Will ir lá e simplesmente dar um tapa. Com isso, imediatamente após o tapa, a audiência do Oscar subiu a níveis inacreditáveis. Os trends, hashtag, relacionados ao tapa, há 2 dias estão dominando a internet. É o assunto mais comentado mundialmente no Twitter. É o assunto mais comentado no Facebook, nas tags do YouTube. Esse tapa fez com que esse Oscar tivesse uma audiência mundial absurda. Para se ter ideia, o vídeo original do tapa e do Oscar está com muita visualização, suplantando os 6 últimos anos juntos. Mas as pessoas são emotivas. As pessoas pensam que, não, tadinha, ela tá careca. O Will é um pai de família e foi lá defender a honra da sua mulher, blá, 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 blá. Eu nunca vi um tapa tão artificial. E eu também atuo com artes marciais, tá? Vocês devem ter visto em algum lugar, por aí. Deve estar no YouTube, no Facebook, em algum canto. Eu criei, inclusive, uma arte marcial. Mas, se vocês repararem pequenos detalhes, eu não quero forçá-los a tentar reparar. Não há como eu forçar as pessoas a abrir os seus olhos. Uma nação que nasceu para ser cega nesse tempo e espaço, merece continuar cega e sendo apenas anestesiada. Como eu disse, não tenho interesses nessa humanidade. Eu estou esperando vocês destruírem o planeta. Assim como eu, outros também. E depois que destruírem, todos os dogmas serão destruídos juntos. O processo atual de sobrevivência baseado e lastreado no capital, na economia e na dominação. Esse planeta é refém da sua própria democracia. A democracia dos povos é uma anarquia absoluta. Cada povo tenta suplantar o planeta e o dominar moralmente e economicamente. Num planeta que é minúsculo, num sistema solar que é minúsculo, com um sol minúsculo, que é próximo de um grão de areia, próximo a um campo de futebol, próximo de estrelas como Alpha Centauri, Canis Majores, Arcturus. E mesmo assim, nesse minúsculo grão de areia insignificante, tal qual um átomo que é o planeta Terra, os países insistem em lutar uns contra os outros, demonstrando que esta humanidade, desde a época da Normandia, quando as tribos rivais se enfrentavam, continuará se enfrentando. Não interessa o grau de desenvolvimento. E é por isso que, estruturalmente e morfologicamente falando, em estudos avançados de antropologia, eu posso afirmar que esta era
acabará neste século. O que sobrar será um novo planeta. E eu não estou criando uma teoria, eu estou afirmando, não com base em estudos humanos, mas com base no desenvolvimento que eu consegui alcançar. Tapa do Will no Chris Rock. O Chris praticamente colocou a cara, assim, até mostrando o lugar onde era para ele bater. Vocês só olham o tapa e se emocionam. São lavados por aquela notícia. São levados a acreditar. São togados pela notícia pronta, que injeta-se em suas mentes, os controla e os faz perecer nas suas próprias crenças, insanas, incautas e vãs. Bom, isso posto, digo que o tapa fez com que o Oscar se tornasse de novo mundialmente conhecido. Há toda uma estrutura por trás disso. Agora, para o próximo Oscar, eles terão um ano para projetar algum filme que presta, para tentar resgatar culturalmente uma época em que as pessoas estão beirando a idiotice plena. Infelizmente. Infelizmente. Hoje, um filme como O Resgate do Soldado Ryan ou A Lista de Schindler não conseguiria disputar Oscar com coisas vagas como Vingadores. Como chama aquele outro lá? Tem um Arlequina, Esquadrão Suicida. O que é o outro lá que tem uns robôs? Transformers. Infelizmente, a casta está ruim. No filme Esquadrão Suicida, a única coisa boa é quando o vilão, Starro, no final é morto. E uma das mulheres que ele havia tomado a mente, ela diz, baseado no que ele queria dizer, o seguinte: eu estava feliz, flutuando no espaço, olhando as estrelas. A criação desse vilão foi que humanos foram até o espaço, encontraram o Starro, ainda bebê, o sequestraram, trouxeram para a Terra e o exploraram durante 30 anos pelo maquiavelismo dos humanos dessa era, desse tempo e desse espaço nesse planeta. E é certo que a humanidade não irá despertar, não irá descobrir o caráter, não irá abrir os olhos, não irá conseguir encontrar a sua mediunidade, a sua telepatia. A totalidade da humanidade, à exceção de poucos exemplares do planeta, tem condições de desenvolver os seus sensores extrasensoriais. Infelizmente, a quase totalidade é refém de ondas, de mensagens, de notícias, de manipulações. Um mosquito tentando me atingir. Mas não, eu pude vê-lo, pude senti-lo. Ver, sentir, poder. Muitos de vocês não estão preparados. Não é uma culpa. Infelizmente, era para ser assim. E é por isso que desde quando vocês nascem, vocês são moldados, adestrados, para fazer e acreditar em tudo que seus pais acreditaram. Assim como os pais dos seus pais, e os pais dos pais, e os pais. Assim é a tradição humana, e isso não mudará. Vocês não conseguirão se libertar dessa prisão. E é por isso que eu afirmo que estão sendo manipulados. E sobre o assunto do Oscar em questão, eu não estou teorizando, eu estou afirmando que foi uma armação. É isso.